você que está acompanhando os nossos vídeos. Hoje no Informei Direito a gente vai falar sobre estelionato. É um crime previsto no artigo 171. Ele vem no rol de crimes contra o patrimônio, então vai afetar o patrimônio da vítima. A incidência maior desse tipo de crime se dá em cheques, depósito de envelope vazio. São essas as ações em que eles mais atuam. Para começar a análise e tecer alguns comentários sobre esse tipo de crime, vamos dar uma lidinha no caput do artigo 171. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, para ter o crime de estelionato, é necessário o preenchimento dos requisitos da elementar do tipo. Todas as elementares têm que ser preenchidas. Antes de começar a rolar todas as elementares, vamos fazer alguns breves comentários acerca do que vem presente aqui no caput. O praticante deste crime, ele tanto induz a vítima, como também mantém a vítima em erro. Admite as duas hipóteses. Quando o artigo traz aqui induzir ou manter alguém em erro mediante artifício. Artifício nada mais é do que um objeto, um instrumento ao qual o criminoso mantém a vítima ao erro. Por exemplo, a gente vê muito comum esse tipo de crime ser praticado com um cheque ou um documento falso. Então, esse tipo de objeto ou instrumento é quando o artigo diz aqui artifício. Temos outro verbo aqui que chama ardil. Ardil nada mais é do que a fala mansa, a conversa, língua afiada, se diz, né? A pessoa convence a outra, se fazendo passar por outra pessoa, enganando realmente a vítima somente de forma verbal, sem usar instrumentos ou objetos. O artigo ainda admite a interpretação analógica. O juiz pode entender que, além do artifício ou do ardil, podem existir outros instrumentos ao qual o criminoso usa para fazer esse crime, para praticar esse crime. Agora vamos passar a analisar as elementares, os requisitos essenciais para os crimes de estelionato. O crime de estelionato, ele tem que ter fraude, tem que ter erro, tem que ter uma vantagem ilícita, tem que ter um prejuízo alheio. Sem a fraude não há crime de estelionato, sem erro também não há crime de estelionato, sem vantagem ilícita não há crime de estelionato e sem prejuízo alheio também não. Então, veja bem, vantagem lícita, a gente não está diante mais do crime de estelionato, a gente está diante de outro crime que não seja o estelionato. Por exemplo, o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Lá no artigo 345, vou dar um exemplo claro para vocês entenderem. O cara está me devendo R$700 e não paga de jeito nenhum. Então fala assim: ô, me empresta seu celular aí só para me fazer uma ligação aqui. Pego esse celular dele e fico com o celular para mim. E falo: não, você estava me devendo, então agora você me emprestou, tal, é para pagar aquele dinheiro. Ou seja, isso aí não caracteriza estelionato, porque a vantagem é lícita. A pessoa já me devia e eu peguei o celular como pagamento, usando meios de enganar ela. Usei de artifício, usei de ardil, conversa mansa, atrapalhei a mente da pessoa e peguei o celular. Outra coisa, o prejuízo tem que ser alheio. Eu não posso fazer estelionato em que o prejuízo seja para mim. Tem que prejudicar outra pessoa. Se eu não chego nem a prejudicar outra pessoa, a gente está diante de estelionato tentado e não consumado. Porque ele é um crime material, não é um crime formal, então ele tem que caracterizar o prejuízo alheio. Mais uma vez vou repetir, se não tiver preenchido todos os requisitos, não temos o crime de estelionato. Agora veja bem, duas observações. A vítima, ela tem que ser uma vítima certa, ok? E tem que ser maior. Se a vítima for menor, a gente não está mais se tratando de crime de estelionato, mas a gente está tratando do crime previsto no artigo 173 e não mais no 171. 173 traz a figura do abuso de incapaz, é um crime específico para menor, então a pessoa tem que ser maior. Outra coisa,
o crime ele tem que ser para a pessoa certa, direcionada àquela pessoa, ou pessoas certas e direcionadas, certo? No plural. Então, um exemplo claro de pessoa incerta. O taxista, quando ele coloca lá, altera o taxímetro, cobra a mais, engana as pessoas, ele não está fazendo isso a uma pessoa certa ou determinada. Ele está fazendo para qualquer um que chega no táxi dele. Então esse crime não é o crime de estelionato e passa a ser o crime contra a economia popular, certo? Outro exemplo, bombas fraudadas em postos de combustível, né? Também o crime contra a economia popular, previsto na lei dos crimes contra a economia popular. Então fique ligado. Para ter o crime de estelionato é necessário o preenchimento dos requisitos da elementar do tipo. Todas as elementares têm que ser preenchidas. Foi muito bom esse vídeo. Espero que tenham gostado. Estou aprendendo a editar aí, fazer uns cortes. Se você gostou, clique em gostar, dá um likezinho aqui embaixo, indica para os amigos. Se quiser comentar, tiver dúvida, só comentar aqui embaixo que a gente vai estar respondendo, ok? Obrigadão!